Se o presidente sair, viajar, ficar resfriado ou acabar tendo algum tipo de impeachment, como a gente já falou, ou falecimento, quem assume? Há uma linha sucessória. Vamos botar na tela, linha sucessória atual. Atual, estou aqui em agosto de 2022. Atual, você tem o presidente da República. Se ele tiver impedido, é o Hamilton Mourão, que é o vice-presidente da República atual. Se ele não se for viajar, quem assume é o presidente da Câmara. Se o presidente da Câmara não assumir ou tiver algum impedimento, é o presidente do Senado Federal. E se o presidente do Senado Federal não puder assumir ou tiver algum impedimento, quem assume é o presidente do STF. Ah, mas e se o presidente do STF tiver alguma coisa? Aí, gente, aí chega uma hora que a linha sucessória acaba. Mas é essa a linha sucessória. Mas eu preciso explicar para você o seguinte, essa linha sucessória, ela chega até o presidente do STF, vai lá, presidente, vice-presidente, presidente da Câmara, presidente do Senado, presidente do STF. Essa linha sucessória, ela só ocorre no que diz respeito a impedimentos temporários. Então, uma viagem, alguma coisa temporária, tá bom? Aí você tem todo esse pessoal assumindo. Quando for definitivo, o único que consegue assumir a presidência definitivo é o vice-presidente. Jamais você verá o presidente da Câmara, o presidente do Senado Federal ou o presidente do Supremo Tribunal Federal, do STF, assumindo permanentemente, assumindo em definitivo a presidência da República. Isso não pode. Esses três últimos, presidente da Câmara, presidente do Senado e presidente do STF, só assumem em caráter provisório, temporário. Mas vamos lá, vamos ver assim que tem algum problema definitivo do presidente e do vice. Os dois sofrem impeachment, um impeachment sucessivo do outro, ou os dois falecem, ou um tem impeachment e o outro falece. Vai assumir provisoriamente o presidente da Câmara, ou do Senado, ou do STF, e ele vai convocar eleições. Isso mesmo, nós podemos ter eleições no meio do mandato se o presidente da República e o vice-presidente tiverem um impedimento definitivo pelo impeachment, ou pela morte, ou alguma coisa que aconteça em definitivo. Mas veja só, essa nova eleição pode ser inclusive de maneira indireta, ou seja, o Congresso Nacional votando. Se for nos primeiros anos, esse impedimento dos dois ocorrer nos primeiros 2 anos do mandato, essa eleição é direta. O povo vai de novo para as urnas para votar no presidente que assuma o resto do mandato. Não é mais 4 anos, é o resto do mandato. Mas se forem nos 2 últimos anos, como é muito pouco esse mandato tampão, como a gente diz no direito, ele é muito pequenininho, não convém, não vale a pena chamar todos os 150 milhões de eleitores para votar num mandato muito pequeno. Aí, os nossos representantes, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, reunidos em Congresso Nacional, vão eleger um presidente da República para exercer esse restinho do mandato, tá bom? Se o vice-presidente assume em definitivo, ele não tem vice. Então, qualquer problema que acontecer com ele em definitivo, tem novas eleições. Se tiver algum problema provisório, uma viagem, alguma coisa assim, ele vai assumir a linha sucessória. Primeiro, presidente da Câmara. Segundo, Senado Federal, presidente do Senado Federal. Terceiro, presidente do STF. E nisso você conseguiu entender um pouco a bagunça da linha sucessória e como e quando eles assumem. Espero que tenha sido claro. Qualquer dúvida, por favor, nos encontre nas redes sociais. É uma alegria poder falar com você um pouco mais.